Fala pessoal, beleza? O nosso objetivo nessa aula é fazer um refactoring no nosso controller para torná-lo simples. Eu ensinei da forma mais complexa até então, porque eventualmente, se você estiver trabalhando em um projeto legado, você vai se deparar com esse tipo de implementação. E agora a gente vai ver uma forma mais inteligente que pode ser usada nas versões mais novas do Spring Boot, como é o caso do Spring Boot 3. Continuando nessa aula, a gente vai refatorar o nosso controller e tornar ele mais enxuto. Vou começar removendo esse comentário aqui, eu creio que vocês já entenderam o propósito. Vou parar a aplicação também. E a gente vai trocar essa request mapping do tipo get. Se você já conhece REST, provavelmente você já deve estar me xingando a essa altura do campeonato e falando, poxa, mas já existe coisa mais simples que isso. Sim, realmente já existe, a gente vai utilizar isso agora, que é o get mapping, que é o mesmo que dizer request mapping, method, request method e por aí vai. Ele abstrai tudo isso daqui. Posso tirar essa propriedade aqui, vamos dar um Ctrl+ de espaço para importar e vamos entender o que esse cara faz. Beleza? Vou clicar sobre ele e aqui a gente está no get mapping. Vou dividir a tela aqui para a gente entender isso melhor. Da mesma maneira que existe o alias para component, tanto do @service quanto do @repository, também existem alias para as annotations request mapping do tipo get e get mapping dos demais tipos. Vamos descer aqui. Aqui a gente tem uma request mapping do tipo get recebendo o ID, né? A primeira a gente já mudou. Na prática, por baixo dos panos, pessoal, quando a gente adiciona um get mapping, a gente está adicionando a annotation request mapping com o tipo de método já setado. É a mesma lógica. E aqui ele me diz que é um alias para request mapping. Isso aqui existe desde o Spring 4.3 e da mesma forma que a annotation @repository e @service simplifica o código para a gente, na medida que a gente não precisa especificar mais isso daqui. E claro, posso fechar aqui, existe um equivalente para cada uma das operações. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o getMapping do ID, que também é diferente. Nesse caso aqui eu preciso manter o value, né? Eu posso excluir no caso apenas o method. Beleza, o restante pode ficar. Aí você deve estar se perguntando, poxa Leandro, mas eu não preciso dizer mais que o cara produz application JSON e application XML, coisa do tipo. Realmente você não precisa, é opcional, mas o Swagger exige isso, então se a gente apagasse, a hora que a gente adicionasse o Swagger, a gente teria que adicionar isso aqui de novo para que ele documentasse corretamente. Beleza? Então é por isso que eu vou manter, senão não vai ficar uma documentação perfeita da forma que a gente precisa. Ok, get mapping resolvido e agora o post. Como é que fica o post, Leandro? Mesma coisa, você já deve ter adivinhado aí. Vamos apagar e vamos colocar aqui um post mapping. Ctrl+ de espaços, post mapping e era isso. Na verdade, se a gente olhar aqui e linkar com o código, você vai ver aqui que está o get mapping, que é o que a gente usava anteriormente. Está o post mapping, patch mapping, put mapping, enfim, todos estão no mesmo pacote que é o Org Spring Framework Web Bind Annotation. Na prática é a mesma coisa, só que ele cria esse alias para facilitar a nossa vida. Vou fechar isso daqui e vamos continuar com os demais. Post mapping resolvido, vamos trocar esse cara aqui também. Vamos fechar o parênteses, Ctrl+ de espaços. E esse cara aqui é um put mapping, Ctrl+ de espaços, put mapping. E por fim, a gente tem o delete mapping. Ok, Ctrl+ de espaços também. Podemos apagar isso daqui. E era isso. Perfeito. Fica muito mais enxuto o nosso controller com o simples fato da gente mudar essas annotations aqui. Isso simplificou muito o nosso código. Agora, pessoal, a gente ainda tem um problema, porque quando a gente chama o delete, ele está retornando um status code de 200 e a gente precisa retornar um status code diferente de 200. A gente precisa retornar um 204 no content. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui e vamos trocar para response
entity, do tipo T, a gente vai passar um coringa aqui, e a gente vai retornar um response entity vou apagar isso daqui, ponto no content, ou seja, status 204, ponto build. E falta o ponto e vírgula e era isso. Dessa maneira, a gente retorna um no content e retorna o status code correto. Ok, vamos executar a aplicação novamente e testar isso. Aplicação inicializando. Ok, aparentemente está em execução. Sim. Vamos voltar ao Postman e vamos cadastrar uma nova pessoa. Vou mudar aqui para Post. Em body a gente vai setar alguns valores. First name vai ser Indira. Second name vai ser Gandhi. E o address vai ser Porbandar, Índia. E o gender é female. Ok, vamos persistir essa pessoa. Para isso, send. Perfeito, continua funcionando o nosso post. Se a gente vier ao banco e atualizarmos, aqui está a Indira. Voltando para o Postman, a gente também vai testar o update. Então, vou cadastrar novamente essa pessoa. Send, dupliquei. Vou copiar o JSON e agora eu vou corrigir. Vou mudar aqui para put. Ctrl V. E agora a gente vai atualizar o ID 5. Voltando ao banco, se a gente atualizar, aqui está o ID 5. Aqui ele está adicionando filtros. Vou excluir esse filtro aqui. Reset sorting. Beleza, para ele ordenar na forma que está no banco. Perfeito. Então tem duplicado aqui. A gente vai editar essa segunda pessoa e mudar o nome dela. Eu inseri essa pessoa incorretamente. Agora é Mahatma Gandhi. E agora é mail. O endereço é exatamente o mesmo. Send. E funcionou também. Se a gente voltar ao banco, vai ter atualizado aqui. E era isso. Eu vou inserir novamente essa pessoa. Post. Vou tirar o ID só para a gente testar o delete. Beleza. Send. Ok. Funcionou. Agora vamos deletar o ID 6. Mas antes, vamos recuperar todos. E agora a gente tem uma lista um pouco maior, né? Beleza. Vamos deletar essa de ID 6. Voltando aqui. Refresh. Beleza. A gente tem 5 itens e a gente vai apagar esse último. Para isso, vamos executar um get no sexto registro. Ok. Agora a gente vai deletar. Delete. E agora tem que retornar um 204 no content. Não pode retornar um 200 ok. Send. Ok. 204 no content. E era isso. Perfeito. Se eu tentar recuperar novamente essa pessoa, ele vai falar que não encontrou nenhum registro para esse ID. Perfeito. Então funcionou. A gente tornou o nosso controller mais enxuto, mais fácil de entender o código. Código bem mais limpo. E é isso aí, pessoal. Está funcionando. Na próxima aula, a gente continua. Esse vídeo é patrocinado pelo meu treinamento REST APIs RESTful do zero a AWS com Spring Boot 3, Java e Docker. Aprenda a construir APIs RESTful sólidas e eficientes e dobre as suas oportunidades de crescimento na carreira. Mais detalhes na descrição e no comentário em destaque.